Oi, meu nome é Adria e há um tempo atrás eu li um livro, era um livro cristão, e uma das passagens dele me tocou muito no meu coração. E Jesus falou comigo e eu escrevi uma mensagem e eu resolvi trazer aqui para vocês, para compartilhar o que Deus falou comigo no meu coração. O livro que eu li era Hackeados, era um livro cristão, era um blog cristão, e uma das partes dele me tocou e eu vou ler para vocês aqui. Mas primeiramente eu quero falar o título da minha mensagem, que é O Ar que Eu Respiro. Parece meio bobo ou não, talvez profundo, sei lá, mas vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu explicar. Eu vou ler agora com vocês a passagem que me tocou. Dizia assim: existe uma grande diferença entre os primeiros cristãos e a galera de hoje. O negócio é que os caras do passado não faziam outra coisa além de serem cristãos. Fosse no café, no almoço ou no jantar. E as pedradas e perseguições eram a sobremesa. Penso que os caras eram malucos mesmo, ETs, ou encontraram algo muito mais valioso que suas próprias vidas. Não é possível ser tão maluco assim. Como alguém consegue viver no deserto, comer gafanhoto, usar pele de camelo como roupa e ainda ser considerado maior? Claro, o rei, Jesus, não estava nem aí para o seu estilo. Quem se importava com seu passado? Ninguém estava preocupado com sua posição social. Isso é besteira demais. Esse mundo e suas frescurinhas egoístas não faziam diferença. Tinha um rango para comer muito melhor que churrasco. Um olho no prêmio e o outro também. Uma corrida para correr, um combate para combater. Um rei a servir e um rei a honrar. E depois, fecha a conta, passa a régua, porque morrer é lucro e eu quero ganhar. Não dizem por aí que somos mais que vencedores? Pois é, então perdemos para ganhar, choramos para sorrir e corremos sem cansar. Brother, esses caras não eram ETs, mas eram de outro mundo. Tipo eu e você. Ou tu não sabes que nossas práticas estão nos céus, de onde também estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Filipenses 3:20. Não sabia disso, né? E essa é a diferença. Eles sabiam. E com essa leitura, eu tirei 5 tópicos que eu queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro tópico diz: nada além de serem cristãos. É muito simples pensar nisso. Aqueles caras, eles não faziam nada além de serem cristãos. Eles, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eram cristãos. Em todo momento do dia deles, eles agiam como cristãos, seguiam a palavra de Jesus, seguiam o que Jesus ensinava para eles. Aqueles caras, eles sim eram loucos por Cristo. E eu quero ler com vocês um versículo da Bíblia que diz, em Hebreus 11:32-40. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram que voltar aos seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para que pudessem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cobras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. E, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que eu quero dizer com esse versículo e com o primeiro tópico é que aqueles caras, eles passaram por tantas dificuldades, eles passaram por tantas tentações, eles foram presos, açoitados, apedrejados, eles foram salvos ao fio da espada e outros foram mortos ao fio da espada. Muitos deles ficaram presos para que alcançassem uma ressurreição superior. E todos eles foram salvos por Jesus, porque aqueles caras, eles viviam somente para Cristo. A vida deles era somente aquilo. Eles não faziam nada além de serem cristãos. E não importava se eles estavam felizes ou tristes, eles sempre estavam ao lado de Jesus.
E o que eu quero refletir com vocês é o que nós andamos fazendo para dar valor a Jesus. Será que Jesus é o centro da nossa vida? Será que a gente não está colocando Jesus em segundo, terceiro ou até mesmo em último plano? Ou porque aqueles caras, eles eram loucos por Cristo. Cristo era o centro da vida deles. Nada mais importava. Às vezes a gente acaba colocando coisas tão fúteis no lugar de Jesus, coisas tão inúteis acima, no centro da nossa vida, e acabamos dando menos valor que Jesus merece. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês do segundo tópico. Algo muito mais valioso que a própria vida. Eles encontraram algo mais valioso que a própria vida deles. Algo que eles pudessem olhar e dissessem, isso sim vale mais a pena do que a minha vida. Eles colocaram a vida deles abaixo da vida de Jesus. Eles colocaram Jesus acima de todas as necessidades que eles precisavam. Jesus era algo mais valioso que eles precisavam. E quando você encontra algo valioso, você dá valor para aquilo. Você cuida e você não coloca em último plano. Eles não eram malucos, eles só acharam algo que valia a pena morrer. Jesus valia a pena morrer. Jesus é aquele que morreu por você e que morreu por mim. Aquele que veio para salvar e libertar. Aquele que veio para te dar a oportunidade de vida eterna. É esse Jesus que se vale a pena morrer. É esse Jesus que é algo mais valioso que as nossas próprias vidas. Jesus que larga as 99 só para encontrar a gente. Aquele que nos abraça quando a gente erra e que nos conforta quando a gente peca, mesmo a gente traindo Ele todos os dias da nossa existência. É esse Jesus que, para mim, vale a pena morrer, porque Ele primeiro morreu por mim. Agora eu pergunto a vocês, será que vocês estão dando valor a Jesus como Ele merece? Será que você é louco por Jesus como aqueles caras eram? Será que Jesus está sendo o ar que você respira? Porque há uma grande diferença entre Jesus estar ali com você todos os dias, todos os momentos do seu dia. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente respira a todo momento. E o ar está sempre ali com a gente. O ar a gente não dá valor, porque ele é uma coisa tão fácil de acesso. Ele dá acesso a todo mundo aqui. Todo mundo consegue respirar tranquilamente. Mas quando as coisas apertam e a garganta fecha e o ar começa a faltar, você começa a perceber a importância dele. Porque sem o ar você não consegue ficar muito tempo vivo. E eu queria perguntar para vocês hoje, será que Jesus está sendo o ar que vocês respiram? Será que você só não busca Jesus quando você está sem Ele? Quando você começa a sentir a falta? Quando a garganta fecha? Quando as coisas apertam? Quando você está com medo? Quando você sente uma sensação de angústia? É só nesses momentos que você busca Jesus? Ou Jesus está ali todos os dias no seu lado, todos os dias Ele te dando força para você continuar. E nos momentos ruins Ele também está ali, porque Ele é o ar que você respira. E se Jesus é o ar que você respira, você sabe que você precisa dele para viver. Agora eu quero falar do terceiro, que é prossiga para o alvo. Em Filipenses 13 ao 14 diz: Irmãos, não pense eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em Marcos 8,34 diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que eu quero falar é necessário que você saia da sua zona de conforto. Porque o alvo é Cristo. E para você chegar até Cristo, você vai precisar fazer muitas renúncias. Porque você vai precisar negar os seus próprios desejos e carregar a sua cruz para que você consiga prosseguir ao alvo. Se o seu alvo é o Cristo, então o seu alvo é a salvação. E a salvação é individual, então cada um busca a sua. Quarto, de outro mundo. Bom, se essa é a diferença, que eles sabiam que não pertenciam a esse mundo, então eu falo para vocês hoje. Ninguém aqui pertence a esse mundo. Todo mundo aqui está de passagem. Deus nos colocou aqui para um propósito e depois Ele vai vir recolher a gente.
Então, pronto, agora que eu falei que todo mundo aqui não é desse mundo, todo mundo vai começar a queimar e uma chama vai arder no coração de vocês e vocês vão sair a cada esquina falando para todo mundo sobre Jesus e sobre o amor dele? É claro que não, essa não era a diferença. A diferença não é que aqueles caras sabiam que não pertenciam a esse mundo. A diferença é que aqueles caras sabiam de onde eles vinham e de onde eles iam. Eles sabiam o propósito deles aqui na Terra e eles faziam o que eles tinham que fazer. Eles cumpriam o propósito deles independente do que acontecesse. Podiam vir tribulações, podiam vir tentações, podiam vir açoites, apredejamentos, podiam vir de tudo. E eles prosseguiam. Jesus era o alvo deles. E se Jesus era o alvo, nada mais importava. Porque Jesus era o ouro, Jesus era o ar que eles respiravam. E sem Jesus, eles não conseguiam viver. Então, para que desistir das outras coisas, se a única coisa que você não pode desistir é Jesus? Bom, agora eu vou falar da quinta e última. É preciso decidir falar, eis-me aqui, Jesus. Bom, é muito simples você parar para pensar e falar, eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui para te servir. A diferença em falar e agir é totalmente diferente. Você precisa falar e querer estar disposto a agir. Jesus busca pessoas que estão dispostas a servi-lo. É preciso dizer, eis-me aqui, Senhor, para tudo. É preciso dizer, eis-me aqui, Senhor, para servir, para renunciar aos meus desejos, para largar os meus pecados, para me arrepender, para me confessar. É preciso dizer, eis-me aqui, Jesus, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero. É preciso, quando Jesus falar, vai, você tem que ir, não falar nada. Você tem que ir sem ficar perguntando por que, Jesus? Mas eu tenho vergonha, por que eu tenho que falar? E eu fiquei tão nervosa para subir aqui hoje e eu fiquei fazendo essas perguntas. E eu falei, Jesus colocou no meu coração o que eu tinha que falar e ele me deu uma instrução e eu vou seguir, porque eu tenho um coração disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque eu entendi que eu preciso seguir o propósito que ele colocou na minha vida. É muito fácil falar que ama Jesus, mas não demonstrar esse amor em atitudes. É preciso servi-lo e obedecer à palavra dele. É preciso renunciar aos seus desejos. E eu te desafio hoje a começar a amar Jesus não só em palavras, mas também em ações. Porque a diferença entre nós e aqueles caras é que eles tinham o coração dispostos a viver para o Cristo. É isso. Eu coloquei uma frase por último que é que Jesus seja o ar que vocês respirem para que nunca venha faltar para vocês.